Olá, oitavo ano! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, animados. Espero que estejam se cuidando, né? Para que quando essa quarentena acabar, estejamos todos juntos. Hoje a aula é bem simples, tá? O tema é a colonização e a independência dos Estados Unidos. Para tanto, vocês vão assistir, né, essa videoaula com orientação de estudos, vão elaborar um resuminho caprichado do texto abaixo no caderno, vão formular 5 perguntinhas com respostas sobre o tema e não se esqueçam de enviar a tarefa pronta para o WhatsApp do professor José Aparecido, tá? Só recapitulando, pessoal, os Estados Unidos da América, ou o que é hoje os Estados Unidos da América, é o único país do mundo que não tem nome, né? Os Estados Unidos, eles ganharam esse nome porque após a sua independência, as 13 colônias se transformaram em estados independentes e se uniram, tá? Por isso que se chama Estados Unidos da América. Eles foram colonizados pelos ingleses, né, lá no século XVII, a partir de 1620, e conquistaram, né, a sua independência, né, dos mesmos ingleses a partir de 1776 e transformaram-se, né, hoje, né, após as duas guerras mundiais, na maior, na mais rica potência, tanto militar quanto econômica do mundo, né? Como que começa essa colonização dos Estados Unidos? Por volta lá de 1607, os puritanos, né, que é uma vertente do calvinismo inglês, eles não podiam exercer a sua religião. Lembra que nós vimos lá, né? O puritanismo inglês não podia exercer a sua religião lá na Inglaterra. Então eles resolvem, né, vir para a América do Norte, certo? Vieram no navio Mayflower, né? 104 puritanos ingleses, os Quakers, vieram para a América, né? Os pais peregrinos, que hoje são considerados os fundadores dos Estados Unidos, e chegam, né, no que é hoje o estado da Virgínia em 1620, tá? Deu certo para os puritanos ingleses, né? Eles vieram para cá e começa um movimento, né, de vinda, né, de ingleses para cá, e são fundadas, né, as 13 colônias da América do Norte, que foi o ponto aí de partida, né, para a colonização inglesa. No primeiro momento, o que que acontece? Essas 13 colônias, elas obtêm sucesso, tá? E vivem independentes, assim, digamos, dos ingleses, e são divididas, né, em 3 modelos, digamos assim. As colônias do norte, né, que eram baseadas no trabalho livre, na pequena propriedade e na produção diversificada, e as colônias do sul, né, que eram baseadas aí no trabalho escravo, na monocultura e na grande propriedade. Porém, pessoal, o que muda, né, a história aí das 13 colônias é que após a Guerra dos 7 Anos, lá em 1753, uma guerra entre França e Inglaterra, a Inglaterra sai vitoriosa da Guerra dos 7 Anos, porém quebrada financeiramente. Aí a Inglaterra, que mantinha, né, essas 13 colônias livres, né, da cobrança de impostos, começa a querer cobrar, né, impostos dos colonos, como a lei do açúcar, imposto sobre o açúcar, cunhagem da moeda, do selo, do chá, e esses colonos, eles não aceitam, né, essa cobrança de impostos e vão aí atrás, né, da sua independência. Óbvio que a Inglaterra não quer dar, né, porque vê nos Estados Unidos, que ainda não era Estados Unidos, eram 13 colônias, a sua galinha dos ovos de ouro, e começa aí, né, uma guerra entre Inglaterra e Estados Unidos,
A França, que na época era governada pelo rei Luís XVI, ajuda os colonos, e em 1700, né, e 81, os Estados Unidos ganham a sua independência e o George Washington é eleito, né, o primeiro presidente aí após a Guerra de Independência, certo? A Constituição dos Estados Unidos, né, ela foi criada em 1787 e ela dá, né, aos homens americanos o direito, né, de ser cidadão, porém ela mantém a escravidão aí no sul, né, tirando aí o ideal de liberdade para todos, porém este ideal aí de liberdade ele foi construído ao longo do tempo aí das histórias dos Estados Unidos. Então é isso, pessoal. Dúvidas podem ser tiradas no plantão na quinta-feira. Um abraço a todos.